Olá, que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez para aproveitarmos a oportunidade do aprendizado com Jesus. Assim, nós saudamos o nosso mentor individual, saudamos os mentores de todos aqui presentes, os mentores de todos aqueles que conosco estão via internet. Saudamos a equipe espiritual que se apresenta para o estudo da noite. Saudamos e agradecemos a acolhida afetuosa por parte dos mentores da casa. Queridos irmãos, apóstolos Paulo, Estevão e nossa irmã Abigail. Saudamos a equipe espiritual responsável por esta atividade. Saudamos o representante de Jesus entre nós, o mentor de nossa pátria amada, nosso querido irmão Ismael. Saudamos nossa Mãe Santíssima e saudamos o amado Mestre Jesus. E é com Jesus que elevamos nosso pensamento até ao nosso Pai amantíssimo. E aí lhe dizemos de nossa alegria, de nossa gratidão, pela bênção da oportunidade de mais este aprendizado. E assim nós o louvamos enquanto dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Gente nova, gente voltando. Aos que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aos que estão retornando, muito nos felicita, porque significa dizer que gostaram. Então nos dá muita alegria tê-los de volta aqui conosco e esperamos que possamos continuar juntos no nosso aprendizado e que com ele consigamos alcançar o que Jesus espera de nós, que não é outra coisa que nos tornemos melhores. Que assim seja. Como nós havíamos combinado lá no final do estudo do livro dos Médiuns, na questão 1010 do livro dos Espíritos, está dito pelo Espírito de verdade que o Espiritismo ressalta da Bíblia, ressalta do livro sagrado. Ou seja, o Espiritismo está lá por completo. Isso exige de nós tomarmos conhecimento e confirmar ou não, porque em verdade de um sem números de irmãos e irmãs nossas, de outros credos que professam
outras fés, que afirmam categoricamente que a Bíblia se contrapõe, a Bíblia é contra o Espiritismo. Penso eu que não poderíamos adentrar diretamente no tema sem antes, juntos, verificarmos se isto é verdadeiro. Juntos, tomarmos conhecimento de que, se é um fato verdadeiro, alegar que a Bíblia se opõe ao Espiritismo. Creio eu que, após termos tomado a posição que sim ou que não, aí nós vamos continuar caminhando e vamos poder verificar que postulados como Deus, reencarnação e outros da doutrina, sim, estão presentes na Bíblia Sagrada. Mas então vamos iniciar primeiro tentando resolver esta questão. A Bíblia condena o espiritismo? Muita gente alega que sim. Eu não fico na frente de vocês? Não. Por exemplo, no livro bíblico de Levítico, no capítulo 19, versículos 31, na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, e aqui nós vamos abrir um parênteses antes de seguir, porque é necessário que todos nós saibamos, sim, existe só uma Bíblia. Só uma Bíblia. A Bíblia hebraica. A Bíblia dos judeus. A original. Entretanto, só no Brasil existem mais de 22 traduções diferentes. E você vai ter a oportunidade de ver junto comigo que Bíblias dentro da mesma denominação religiosa têm pareceres diferentes sobre o mesmo assunto. Então, na verdade, a grande maioria, a maciça maioria dos seres no território nacional que professam alguma fé e, por professá-la, atribuírem que agem desta ou daquela forma, que creem nisto ou naquilo, por conta da Bíblia que os mesmos acessam, que os mesmos dispõem, correm o sério risco de se contraporem a semelhantes seus de outra denominação religiosa, porque com certeza a sua Bíblia será diferente da dele, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Por exemplo,
Os nossos irmãos semelhantes, testemunhas de Jeová, eles se permitiram reescrever a Bíblia. Inclusive, deram-lhe um novo nome. E a Bíblia, para eles, chama-se Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, aquilo que nós estamos habituados a chamar de Bíblia, a chamar de Bíblia Sagrada, os nossos irmãos, testemunhas de Jeová, chamam de Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Indo então na Bíblia deles, lá em Levítico capítulo 19, versículos 31, nós encontramos aquilo que está dito ali, ó. Você consegue ler com nitidez? Não vos vireis para médiuns espíritas e não consulteis prognosticadores profissionais de eventos, de modo a vos tornardes impuros por eles. E eles alegam que quem diz isto é Jeová, o Deus deles, né? Jeová, o vosso Deus. Porque eu não posso considerar o meu Deus, porque eu não sou testemunha de Jeová. Está dando para me entender? Então, se eles são testemunha de Jeová e professam a fé deles baseado nesta obra, então cabe a eles isso. Mas é só para você ter uma ideia do cuidado que você tem que ter quando alguém lhe diz que age assim ou age assado em conformidade com a Bíblia. Que a primeira pergunta a ser feita é: qual é a Bíblia que você se baseia? Porque nós vamos ver que tem uma diversidade. O de onde tirou? Médium espírita. Isto. Uma frase que é recente. Recente. Essas duas palavras, médium e espírita, foram cunhadas, foram criadas no século XIX da nossa era. E esse texto bíblico deve ter algo em torno de uns 3, 4 mil anos. Curioso isso, né? Está lá mesmo. Consta mesmo aí. Consta. Eu tenho a Bíblia aqui, caso queira. Isso é fato. Isso é fato. Então, visto isso, vejamos uma outra Bíblia. Na Bíblia, repare você que está o mesmo endereço lá, né? Você reparou? Reparou que não mudou o endereço, né? No mesmo endereço, entretanto, na Bíblia do Centro Bíblico Católico, da editora Ave Maria, na sua 35ª edição, está dito assim: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Quem falou isso? Segundo, o Centro Bíblico Católico, da editora Ave Maria, quem disse isso foi o Deus de quem? O Deus deles. O Deus deles. Porque eles professam a fé deles baseado nessa Bíblia. Está dando para entender? Então nós já vimos duas Bíblias e um tanto quanto diferentes. Me empresta a sua Bíblia. Ela trouxe uma Bíblia que eu desconhecia, essa eu não conhecia. Eu espero que vocês compreendam
porque eu não tenho como conhecer todas, né? Até me desculpem se eu der a entender isso, porque são mais de 22 traduções só no Brasil. Então não dá para você. Como a gente vem juntos, né, Veridiana? E eu vi a Bíblia na mão dela, me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque essa é uma Bíblia católica. Entretanto, ela é da editora Canção Nova, e a tradução dela está dito aqui, ó, tradução da CNBB, ou seja, da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, certo? É uma Bíblia católica, editada pela editora Canção Nova, traduzida pela Confederação Nacional dos Bispos Católicos. Vamos ver, vamos só comparar. Eu vou abrir aqui então no livro de Levítico. Levítico é 19:31? 19. Vamos ver o que os bispos da Igreja Católica têm a nos dizer, porque penso eu deverá ser diferente do Centro Bíblico Católico Ave Maria. Penso eu, tá? Não estou afirmando, nós vamos ver juntos. E aqui está dito assim: eu vou ler e você vai vendo lá se está batendo ou se é muito diferente, tá? Eu conto com você. Vamos lá. Não recorrais aos que evocam os espíritos. Não, né? Está diferente. Então aqui lá é que é mesmo? Lá não posso dirigir aos espíritas. Aqui parece que é mais abrangente. Não recorrais aos que evocam os espíritos. Então a qualquer um que evoque espíritos, estão dizendo aqui para você não recorrer a eles. Nem consulteis os adivinhos, para não vos tornardes impuros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso ficou igual. Então o Deus da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros Católicos, da editora Canção Nova, no tocante ao tratamento com pessoas de outra fé, eles recomendam que não se recorram aos que consultam espíritos. Então vai mais além, né? Porque aqui é para não se meter só com os espíritas. Não é isso? Esse é mais abrangente. Posso ficar falando? Então, agora nós vamos para... Essa já é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. É a Bíblia Sagrada, tradução na linguagem de hoje. Aí já é uma entidade protestante. Então é a mesma passagem numa Bíblia protestante. Aproveito só para dizer para você diferenças que existem nelas, só para você também ter o conhecimento dela. Por exemplo, se você vai consultar uma Bíblia católica, você vai ter em mãos uma enciclopédia, porque Bíblia é enciclopédia, né? Um conjunto de livros. Então você vai ter uma Bíblia católica, você vai ter uma enciclopédia de 73 livros. 73 livros. Se você pegar a Bíblia protestante, só tem 66 livros. Se você pegar a Bíblia protestante e for consultar na Bíblia protestante o livro de Daniel, do profeta Daniel, na Bíblia protestante, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Na Bíblia católica,
tem 14. Bem diferentes, né? Então, isso é só para você ter uma noção do porquê existem Bíblias protestantes e porquê existem Bíblias católicas. Tudo bem? E a Bíblia dos Testemunhos de Jeová e a Bíblia dos Mormons, que na verdade é o livro dos Mormons e assim por diante. E também se dizem seguidores do Cristo, que são aquela igreja Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tudo bem? Então nós já vimos que aqui na protestante está dito assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos. Interessante isso, hein? Você reparou a diferença? Reparou a diferença? Na dos Testemunhos de Jeová, nas duas Bíblias católicas que nós consultamos, está dito: consultem os espíritos, né? Então veja bem, se eu entender que você é um espírito, eu não posso te consultar. Não está dito lá? Ou não? Agora aqui a coisa já começou a apertar, né? Está ficando mais específico. Olha lá: não procure a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará que vocês fiquem impuros. E quem é que fala isso? O Deus dos protestantes, que professam a fé baseada na Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, intitulada a Bíblia Sagrada na tradução da linguagem de hoje. Por que na linguagem de hoje? Porque existem Bíblias protestantes com outro texto, com outra dialética. Esta está dito ali, na fonte onde vamos buscar. Na verdade nós temos a Bíblia, né? Nós a temos, pegamos na própria Bíblia, e está exatamente assim. Agora vamos em outra Bíblia. Até aqui tudo bem para você? Sem problema nenhum? Posso seguir? Se quiser fazer alguma colocação, alguma dúvida, nós podemos parar a hora que você quiser. Tudo bem? Para a gente poder deixar tudo claro, tá? Não vamos ficar com dúvidas. Agora olha só. Na Bíblia de Jerusalém, da editora católica Paulus, você viu que interessante? Nós vimos então a Bíblia Católica da editora Ave Maria, Bíblia Católica da editora Canção Nova, tem a Bíblia Católica da editora Paulus e tem a Bíblia Católica da editora Paulus, porém a de Jerusalém. Esta Bíblia, é bom você saber, eu até a trouxe, Bíblia de Jerusalém. Ela é bem caprichadinha, é gordinha. Ela é gordinha. Ela é a Bíblia de Jerusalém. Se você for no Google e pesquisar, você vai tomar o seguinte conhecimento. Primeiro, no território nacional, ela é reconhecida como uma das Bíblias mais confiáveis em relação ao texto original. Por que isso? Está lá, com todas as letras no Google, você pode confirmar. Esta Bíblia, ela foi traduzida de forma ecumênica. Não tinha só padres católicos, autoridades católicos envolvidos na tradução dela. Entende? E essa tradução foi feita lá em Jerusalém. E não é só gente ligada à religião. Tem homens e mulheres de ciências outras que foram úteis para eles e no território nacional dizem que ela é
a mais confiável no sentido de estar mais próxima do original. E nela está dito assim, não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Opa! E aí Deus agora tem nome. Olha lá, você viu? Eu sou Yahvé, vosso Deus. Diferente, né? Não é diferente? Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Deus. Aí não. Eu sou Yahvé, seu Deus. Que até onde eu saiba, você pode traduzir para Jeová. Então, segundo a Bíblia de Jerusalém, se eu estiver certo que Yahvé é Jeová, para um grupo de pessoas católicas que professam a fé católica e seguiam pela Bíblia de Jerusalém, o Deus deles é o mesmo Deus dos testemunhas de Jeová. E é interessante isso, né? Se for de fato verdade, né? Porque é difícil ver um católico tendo o mesmo proceder que tem os testemunhas de Jeová. Acho que você os conhece, né? A forma deles agirem, então. Eles batem nas nossas casas tentando levar a palavra, então. Eles não utilizam imagens, eles não festejam aniversário, eles não acreditam, não admitem, biblicamente falando, eles não admitem a imortalidade da alma. No corpo não tem alma, não tem espírito, no corpo tem vida. É bem diferente. E lá está dito que é o Deus dele, mas também tem outra coisa interessante aí, né? Olha lá. Não voltareis para os... Não vos dirijais aos espíritas lá em cima, né? O que é necromancia? Necromancia é a consulta que as criaturas fazem aos mortos para adivinhações, previsões e coisas do gênero. Isso é necromancia. E na Bíblia da editora Ave Maria, eles trocaram a palavra necromante pela palavra espírita. Você conhece algum espírita que faça esse tipo de prática? Conhece algum espírita? Porque se existe algum espírita que utiliza essa prática, ele está realmente pecando de uma forma muito drástica para com ele, né? Porque a doutrina espírita não utiliza essas práticas. Então alguém deve ter se enganado quando traduziu lá. Imagino eu que, né, por alguma razão. Né? Vamos em frente. Até aqui tudo bem para você. Você viu que nós vimos 5 Bíblias, nenhuma delas igual, né? Nenhuma delas é igual. Nenhuma delas traz o texto com a mesma informação para você. Então você corre o risco de, em sendo católico, ter um parecer diferente sobre certa situação, porque a Bíblia que você talvez consulte, que você seguia, trata aquele assunto de maneira diferente. Se você for protestante também, porque nas Bíblias protestantes, quando dizemos protestantes, está incluso aí também os evangélicos, os pentecostais, os neopentecostais, tá bom? Porque todas elas derivaram, o protestantismo derivou-se do catolicismo. Eles aboliram algumas práticas do catolicismo, abraçaram outras, e o protestantismo veio evoluindo, e hoje está no neopentecostal, né? Mas são práticas de origem protestante. Presbiteriano também está nessa linha? Também está nessa linha. Eles são protestantes, mas... Eles são, digamos que eles sejam mais light. Eles não são tão rigorosos, por exemplo, como uma batista, como uma cristã do Brasil. Eles são uma igreja tradicional,
Porque existem as igrejas, dentro do protestantismo, existem as igrejas tradicionais. E existem as igrejas mais atuais, vamos dizer assim. Então, eles utilizam-se de práticas diferentes. Tem igrejas, por exemplo, dentro do guarda-chuva do protestantismo, tem igrejas que quando os seguidores vão à igreja participar do culto, homens ficam de um lado, mulheres ficam do outro. As mulheres têm que se trajar dessa forma, homens têm que se trajar de outra forma. É a mesma derivação, por exemplo, dos americanos, da religião americana? Sim, eles são. Sim. Só que lá nos Estados Unidos da América, o usual, digamos assim, a maioria é protestante, né? Que é o inverso nosso, né? Nós ainda somos, os protestantes aqui ainda são minoria. Lá o rigor é mais no catolicismo, porque o catolicismo de lá é diferente do nosso. Eles não necessariamente utilizam todas as práticas que nós utilizamos, mas aí a gente vai abrir demais o leque, né? Porque a gente vai descobrir que essas religiões, dependendo da nação, dependendo do continente em que você esteja tratando, ela tem práticas totalmente diferentes. Tudo bem? O meu está diferente. Oi? O meu está diferente. Desculpe. Não A sua Bíblia? Sim. Não. Nem consulte, você fecha a tua Bíblia, guarda. É melhor. Quando eu disse assim, não tragam Bíblia, foi justamente para evitar essa confusão, porque nós vamos ver no desenrolar do nosso estudo que isso é uma prática usual. As Bíblias de fato são muito diferentes. Tá bom? Fecha a tua Bíblia. Tá bom? Você vai poder confirmar isso aqui no andar da carruagem. Seguimos até aqui? Tudo bem para vocês até aqui? Tudo bem? Tranquilo? Mas aí, então nós temos essas 4 ou 5 Bíblias que já verificamos diferenças consideráveis nelas, umas inclusive indo frontalmente contra o espiritismo, né? Não vos dirijais aos espíritas, né? Outras, aqueles que invocam os espíritos dos mortos, então não é só os espíritas, né? E na Bíblia católica, repito, considerada como a mais conceituada no território nacional, ao menos, não sei aí fora, ela não emprega nenhuma dessas palavras, né? Ela deixou a gente, enquanto espíritas, safos, né? Estamos tranquilos. Se a maioria dos católicos utilizarem essa Bíblia, nós estamos bem com eles. Eles não terão nada contra a gente, por sermos espíritas. Tá certo? Vamos lá. Mas nós temos outra Bíblia, que de fato essa é a mais utilizadas pelos protestantes, que é a traduzida por João Ferreira de Almeida. No caso, a que eu consultei, que é a que eu tenho aqui comigo, ela foi editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma entidade também protestante. Lá está assim, ó: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nessa Bíblia também nós estamos bem. Até aí, nada contra os espíritas, nada contra quem consulta espíritos, pelo que está dito ali, né? Então, eles trocaram os necromantes, né, por adivinhadores, encantadores e coisas do gênero. Porque aí o Senhor é o Deus deles que está dizendo isso. Então, se eles de fato seguem o seu Deus, são obedientes ao seu Deus, eles precisam cumprir isso. Agora, na Bíblia original, em hebraico,
E nós fomos buscar a informação. Se você tiver interesse e tempo e quiser estudar, analisando as traduções bíblicas de Severino Celestino da Silva, é um confrade, é um espírita, estudou inclusive no seminário católico, ingressou no espiritismo por conta da dor, que a sua mediunidade era muito ostensiva, os males que o acometiam, isso, aquilo, outro. Inconformado com isso, já homem formado, doutor, não me lembro em que área, ele foi estudar o hebreu. Foi estudar o hebreu. 10 anos. Eu penso que no Brasil é uma das maiores autoridades no idioma hebreu. Foi lá na fonte. E indo na fonte, ele produziu para nós. Se você colocar lá no Google Severino Celestino da Silva, tem de material dele nos ajudando no entendimento bíblico, é uma coisa fenomenal. É um sacerdócio desse homem. Ele é dentista, é professor universitário, se não me engano, na Paraíba. Ele, inclusive, junto com um grupo de outros colegas, até de religiões diferentes, instituíram na universidade o curso de Ciência da Religião. Nesse curso, com doutorado, mestrado e não sei mais o que, tem vários níveis. Tem pastores, padres, leigos, ateus, uma infinidade. Então, ele indo lá na fonte, trouxe para nós o seguinte esclarecimento: não ireis aos necromantes, nem aos adivinhos, não procurareis vos contaminar por eles. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Então, para o judeu, porque isso foi extraído diretamente da Bíblia dos Hebreus, foi buscado lá na original. Então, para os judeus, o Deus deles é Yahvé, que até onde eu saiba, pode se traduzir Jeová, né? Mas aí você viu alguma coisa aí em relação a não falar com espíritos, a não tratar com quem fala com os espíritos, a se distanciar de quem fala com os espíritos dos mortos? Tem alguma coisa aí? Não tem, né? Então, nas traduções que nós tivemos chance de ver juntos e numa infinidade de outras, nós constatamos, infelizmente, que elas estão longe, elas se distanciam da verdade, porque a verdade no original é o que está aí. Então, se alguém se baseia nessa passagem para dizer que a Bíblia condena o espiritismo, infelizmente, mas tem outras, vamos ver outras. Vamos ver, até que você tem certeza que está tudo bem, não precisa retocar nada. Eu tenho um livro, ele me manda muita picadinha, né? Porque ele sabe que eu sou espírita, com tudo isso daí. Com todas essas passagens. Me explica por que está escrito lá. O que você é? Me explica o que. A nossa intenção Eu é... falo a ler mais a Bíblia porque você não chegou ao final. A nossa intenção é, no final, chegarmos a uma conclusão do porquê esses textos estão lá. Nós tomamos o cuidado de pegar até para não
não cansar vocês, porque senão ficaria uma coisa muito maçante, 3 ou 4 passagens aonde os detratores do Espiritismo mais se apegam para condená-lo. Então nós pretendemos, juntamente com vocês, estudarmos esse assunto e vamos ver a que conclusão nós vamos chegar. Tudo bem? Vamos ver a que conclusão vamos chegar. Não, Yahvé vem da onde? Não. Yahvé. Porque Jeová, desde Moisés, quando a gente lê lá atrás, né? O próprio Moisés está dirigindo de Jeová e tal. Sim. Mas Yahvé. Então, tem algumas traduções que empregam o nome Jeová, tem outras que empregam Yahvé. Eu não lembro agora, talvez a gente pesquisar, a gente encontra. Mas em que momento ele se denominou? Né? Porque, por exemplo, quando ele aparece para Abraão lá atrás, e nós vamos ter chance de ver isso aqui juntos, ele não se denomina, ele não se personifica. Entendeu? Então, exatamente esse momento eu não sei, mas a gente tem como pesquisar e chegar nisso. Mas, de qualquer maneira, tudo leva a crer. Né? Nas edições paulinas, ele tem o nome de Javé. Javé, também Javé. Que é o mesmo Jeová, chama Yahvé, Jeová, Javé, deve ser a mesma pessoa. Exatamente. Tá, nós temos como pesquisar e verificar por que essa variação, que ela tem uma razão de ser, ela tem. Né? Se eu não me engano, esse livro do Severino Celestino, ele coloca. Esclarece. Eu não queria falar isso, porque como não era o assunto, tá? Mas aí eu aproveito e explico. Mas aí, se for o caso, a gente vai atrás e... Porque eu tenho certeza que outros aqui gostariam de ter essa resposta. Não é só você, né? Acho que é um assunto que deve interessar a todos nós e nós vamos ver. Tá bom? Vamos lá na outra passagem que é muito utilizada pelos detratores do Espiritismo, afirmando que o fazem baseado na Bíblia Sagrada. Está em Levítico, capítulo 6. De novo, na Bíblia de Jeová. Posso ganhar tempo? Para não ter que repetir? Então, de novo, na Bíblia de Jeová, que nós consultamos, está aqui, inclusive, a Bíblia. Não mostrei para vocês, Não mostrei, né? Está aqui, ó. Tradução do Novo das Escrituras Sagradas. Ganhei de presente de um amigo. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová. E nela está assim: quanto à alma que se vira para os médiuns espíritas, aí já está bem específico, né? Não é qualquer médium. Médium espírita. Então o negócio é com nós mesmo, né? Tem um monte de médium por aí, meu Deus. Porque é justo com a gente, né? Fala sério, né? Eu vou ler de novo, tá? Vou ler só para ficar. O salão da maca está fora disso. O salão da maca está fora disso. Mas olha que coisa, né? Quanto à alma que se vira para os médiuns espíritas e para os prognosticadores profissionais de eventos, a fim de ter relações imorais com eles, certamente porei minha face contra essa alma e desseparei entre seu povo. Quem está dizendo, segundo a Bíblia, é o Deus deles, que no caso é Jeová. Vamos ganhar tempo. De novo, na editora Ave Maria, que é a mesma lá de trás. Se alguém... Oh, meu Deus, de novo. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Fornicar com quem não é espírita, então pode. Só porque é espírita que não pode. Você tem razão. Mas a perseguição junto com o nome, justo com os nomes. Não pode ser um espírita. De novo na protestante, traduzida pelo João Ferreira de Almeida. Opa, aqui já suavizou um pouco, olha lá. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, mas meu Deus,
para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Então, se você for lá e se envolver com essa gente, não tem nada a ver com nós, né? Adivinhadores e encantadores, não tem nada a ver com a gente, né? Com a gente que eu digo, nós que nos dizemos espíritas, né? Vamos lá. Chegou agora na Bíblia original em hebraico, que a fonte está aqui que eu te disse. Contra esse ser ou alma que vai diante dos necromantes e dos adivinhos para se prostituir, seguindo-os, eu darei as minhas faces e o cortarei de dentro do seu povo. Cacete. Né? A Genival, você falou que também pode ser tradução, mas isso tem tudo claro, porque naquela época lá, consulta aos mortos era a base da cultura pagã, do mundo pagão inteiro. Era na cultura grega e todas as outras culturas que tinha por tudo quanto era lado, que eram todos os que construíram o mundo, consultavam os mortos através de pitonisas, sacerdotisas. Isso daí é uma campanha aberta para acabar com isso daí. Quer dizer, vai na jugular para tentar dar, vai com as 4 patas no peito, porque não tem outra explicação para um negócio desse. Não tem simplicidade ou assim. Até onde nós chegamos, fica a impressão, né? Se eu entendi o que o Sérgio falou, até onde nós chegamos, fica a impressão que, biblicamente falando, está instituído o preconceito religioso. Né? É o que está dito ali. Quer dizer, é o sentimento de vocês também? Fica essa sensação. Parece que o que está instituído aí é o preconceito religioso. Completo e total. Nós vamos ver mais para frente. Tinha medo do quê? Até o presente momento é o que está aparentando. Tinha medo do quê? Eles. Eles quem? Estou falando do catolicismo, você tem medo do espiritismo? Isso daí é uma coisa leve em cima do... Tá. Você também comunga com ele, que o negócio é com o espiritismo, é barrar o espiritismo. Tinha medo do quê? Entendi. Mas vamos ver, nós vamos caminhar para ver se... Mesmo na tradução, Fala mais alto, por favor. na tradução do Testemunho de Jeová, eles usam algumas palavras, talvez não próprias para aquela época, né? Profissionais de eventos, né? Aqui naquela época não se usava esse termo, profissionais de eventos, né? Então você já vê que é alguma coisa que foi implementada, logicamente, para fazer uma campanha, né? Contra, né? Entendo. Fica então, quer dizer, a gente vai mexendo, remexendo, mexendo e fica sempre a impressão que é uma campanha, né? Indiscutível contra o espiritismo. Uma pergunta. Eu não sei se eu ouvi ou estou errado, mas parece que a Bíblia do Testemunho de Jeová não é muito bem aceita nem no meio do catolicismo, nem de coisa, porque eles traduziram e mudaram completamente o conteúdo. Se nós formos entrar por esse caminho, nós vamos verificar o seguinte, é interessante isso, que as religiões estão setorizadas e cada uma delas tem, além dos seus dogmas próprios, elas têm também a sua Bíblia. Então, cada religião detém a sua palavra de Deus, porque eles sempre dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o Testemunho de Jeová tem a sua palavra de Deus. O Adventista do Sétimo Dia tem a sua palavra de Deus. E assim sucessivamente. Tudo bem? Seguimos? Vamos ver mais uma outra passagem. Ainda estamos em Levítico, como eu disse para vocês, nós pegamos umas 3 ou 4 passagens, que é onde os nossos irmãos de outra fé se apegam ferrenhamente para dizer que o Espiritismo é condenado pela Bíblia. Tá? Em Levítico 20, 27, lá no Testemunho de Jeová, está assim.
E quanto ao homem ou à mulher em quem se mostre haver um espírito mediúnico ou um espírito de predição, olha que interessante isso. Já vou te explicar porque eu achei isso interessante. Ó. Sem falta devem ser mortos. Essa foi forte, hein? E quanto ao homem ou à mulher que se mostre haver um espírito mediúnico ou um espírito de predição, sem falta. Meu Deus, ainda bem que o nosso país é laico. Porque se o nosso país não fosse laico, hein? Já pensou? Mas olha que coisa, eu queria abrir um parênteses aqui. Porque olha, aparece 2 vezes. Se mostra haver um espírito de predição. E é interessante, porque os testemunhos de Jeová, vim até conversando com a Veridiana sobre isso, isso está nos documentos deles, nos livros deles, nos estudos deles, a confirmação categórica que em você não existe alma nem espírito. Em você não tem nem alma nem espírito, e nenhum de nós, segundo eles, não tem alma nem espírito. Segundo eles, oi, Davi? Não, e no próprio texto já cita isso. Por isso que eu fiquei curioso. Então, de onde será que vem esse espírito? Porque esse espírito não vem dos humanos. Entendeu a minha curiosidade? Porque eles afirmam que eterno é o teu corpo. Não, eu estou dizendo isso que está dito. Aí ele me deu essa... Interessante, O né? equivalente é um demônio, né? Mas eles usam... Então, se é um demônio, né? Por que será que eles colocaram a palavra espírito? Porque tem muito a ver espírito com espiritismo, né? Será que é isso? Ai, meu Deus, de novo. Vamos lá. Devem atirar, meu Deus, devem atirar neles pedras até morrerem. Seu próprio sangue está sobre eles. Viu como é bom estar num país laico, numa nação laica? Vai viver lá na Arábia Saudita. Vai lá, vai viver no Irã, né? Onde é teocracia. Porque você imagina, uma religião dessa estando no poder. Né? Talvez as fogueiras fossem reacesas, né? E tantas outras coisas talvez viessem a ocorrer. Na Bíblia da Católica Ave Maria está: qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. E de novo apedrejado lá. Serão apedrejados e levarão a sua culpa. Isso na Bíblia Católica da Ave Maria. Então, quem segue a Bíblia Católica, você não conta para ele, de repente. Apesar que eles não sabem. Apesar que eles não sabem, né? Eles não sabem que nós não consultamos espíritos, né? É totalmente o inverso. Mas esse é um assunto que a gente vai aprofundar mais para frente, né? Mas eles não sabem disso. Mas tudo bem, vamos lá. Na protestante está assim, do João Ferreira de Almeida: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, olha, tiver e se mostre um espírito, só que ele chamou de espírito de necromancia. E os testemunhos de Jeová chamaram de espírito mediúnico. Curioso, né? Ou espírito de adivinhação, predição. Deve ser sinônimo, né? Predição, adivinhação. Certamente morrerá. E vai ser apedrejado. Já perde. Já perde. Vamos lá, vamos seguir. Agora vamos na original. Vamos ver se tem alguma semelhança. Na original está assim: eu, homem ou mulher que for necromante ou adivinho, será condenado à morte. Não tem jeito não. Serão apedrejados, seu sangue serão contra eles. Nós vamos mais para frente conversar um pouco melhor sobre esse assunto, tá bom? Eu estou deixando para mais para frente, porque aí quando a gente vê o quarto e último versículo ou passagem bíblica que nós pegamos para ver junto com você, aí nós vamos fazer um apanhado geral.
E se a gente for parando, também vai ficar meio sem sentido o que está lá na frente. Por isso que eu estou deixando um pouquinho, a não ser que você queira fazer alguma colocação agora, tirar alguma dúvida agora, não? Tudo bem? Posso seguir então? Então nós vamos sair do livro de Levítico e vamos a um outro. Esse é maciçamente utilizado. Nossa. Essa passagem é por demais utilizada. A nossa irmã disse que tem um parente evangélico. Com certeza ele deve mandar essa passagem com frequência. Já tirou da lista. Já tirou? Agora voltou de novo. Mas nós estamos vendo a Bíblia aqui junto, a gente pode ver juntos. Vamos lá então? Vamos lá. Agora nós estamos, gente, em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 11. Esta é a passagem mais batida no sentido de se contrapor ao Espiritismo. Você vai ter que ter um pouco de paciência, que ela é um pouco mais extensa. A gente vai ler calmamente, dá para a gente ir realmente apreendendo, né, o que ela tem a nos dizer. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está assim: quando tiveres entrado na terra que Jeová, teu Deus, te dá, não deves aprender a fazer coisas detestáveis dessas nações. Olha que interessante. Não deves aprender a fazer as coisas detestáveis dessas nações. Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que emprega adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os... Olha o que ele disse lá atrás, não deves aprender a fazer as coisas detestáveis dessas nações. Então essas nações fazem tudo isso. Eu só não entendo como é que tinha médium espírita há 4.000 anos atrás, mas mais para frente talvez a gente entenda. Porque nessas nações utilizavam-se dessas práticas. Isso é perseguição. É perseguição. Vamos ir na Ave Maria agora? Até que tudo bem? Posso ir para a Ave Maria? Posso? Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Então a gente daquela terra faz alguma coisa que no entender deles é abominável. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo. Meu Deus, há 4.000 anos atrás. A adivinhação ou a evocação dos mortos. Tudo bem até aí? Mas nós continuamos com aquela interrogação imensa, né? Como é que um texto de 4.000 anos atrás pode contemplar espiritismo, se o espiritismo surgiu no planeta no século XIX da nossa era, quase 4.000 anos depois? Estranho isso, né? Mas eles falam de práticas que eram comuns na antiguidade, né? Adivinhação, astrologia, magia, eram coisas que eram praticadas por todas as nações. Isso não era nem espiritismo, mas eram práticas comuns. Você conhece algum espírita que faz essas coisas? Eu até orei por ele. Fala que eu orei. Eu não tinha TV a cabo nessa época, eu estava apertando lá o controle remoto. Aí caiu num canal lá, tinha um senhor todo paramentado, uma túnica, um turbante, sentado, e estava com
acho que era uma cesta, búzios, eu sei que é búzios porque ele falou, vou jogar búzios, ele falou. Aí ele estava conversando com o seu público, porque se ele estava ali num programa de televisão, com certeza ele tem audiência. E ele estava, eu cheguei bem na hora que ele estava conversando com o seu público. Então eu vou jogar os búzios, vou dizer para você, adivinhação, feiticismo, magia. Vou dizer para você, vou parar lá, porque eu sou um médium espírita. Eu quase desmaiei. Porque um ser que faz isso, ele peca duplamente. Ele peca duplamente. Porque, primeiro, ele está negando a fé que ele professa. Porque se ele está dizendo que ele é médium espírita, então ele não está assumindo que ele é tudo isso aqui, ó. Astrólogo, agourento, feiticismo, faz magia. Está dando para me entender? Porque no momento que você diz, eu sou um médium espírita, um espírita, em hipótese nenhuma, não existe nenhuma possibilidade de um espírita fazer isso. Porque se o espírita fizer isso, ele está totalmente enganado. Ele vai estar negando, como esse senhor, a fé que ele professa. E o outro pecado qual que é? Ele conspurca, ele vai contra, ele prejudica uma doutrina que não tem nada a ver com ele, com as coisas que ele pratica. Porque uma criatura desavisada, que não conhece a doutrina, que nunca adentrou numa casa de bênçãos como esta, escuta aquele ser paramentado jogando búzios falar que é médium espírita, está dando para entender? O leigo, aí o leigo pega e lê a Bíblia lá, médium espírita, está dando para entender? Quer dizer, são criaturas que realmente, podia falar espiritualista, sei lá. não sei, qualquer outra coisa, Ou banquista, ou porque na verdade ele faz isso, né? Ele faz adivinhação, ele faz leitura, está dando para entender? Então, puxa vida, acho que uma pessoa de caráter, ele vai assumir o seu ato, ele vai assumir a sua atitude, e jamais dizer de alguém que não tem nada a ver com ele, ele diz que tem algo a ver com essa pessoa, com essa doutrina, com essa... É uma coisa totalmente descabida. Mas que Deus o perdoe. Vamos para a outra Bíblia? Olha lá. A Bíblia protestante na linguagem atual. Quando vocês tomarem posse da terra que o Eterno, o nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Olha, quer dizer, o que as pessoas fazem é nojento. Isso é instituir o preconceito, né? Você diminui o semelhante. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício. Aí tudo bem, porque eles, pelo jeito, eles se utilizavam dessas práticas, né? Eles ofereciam, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos corpos. Ah, beleza. Nós não fazemos nada disso, então não falou do espiritismo aí, né? Não chegou nem perto do espiritismo. Essa também tem uma tumba no meio. Olha lá, o que está escrito lá em cima? Porque o que nós estamos buscando é o entendimento do porquê as pessoas dizem isso, não é verdade? E nós estamos indo onde? Estamos indo na fonte. Vamos lá na fonte e ver se a fonte diz. Porque muitas vezes a pessoa dizem que você falou algo e a gente vai ver que você não falou nada disso. Você falou exatamente o contrário, não é verdade? Então talvez alguém leu, achou conveniente entender que era isso que estava dito e disseminou isso no meio das criaturas. E as criaturas não se interessaram em ir na fonte, né? Mas, seguimos. Vamos lá. Na protestante, do João Ferreira de Almeida, está assim:
Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pelo que eu entendi, para a gente também, então, segundo essa Bíblia, estamos livres. Vamos lá na original. Agora é na original, olha lá. Quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago e semelhante, nem quem consulte um necromante ou adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. É bastante diferente dos outros. Não sei se você percebeu isso. Os outros, no geral, dizem, nem quem consulte os mortos, não é isso? E aí está dito... Mas todos eles, principalmente nessa parte de Deuteronômio, foram unânimes em dizer, só confirmei se era o último, tá? Foram unânimes em dizer que estas práticas eram utilizadas nessas nações. Não foi isso? Foi isso que você viu também? Em todas as passagens, né? Todas elas disseram a mesma coisa, com palavras diferentes, mas nos disseram a mesma coisa. Ou seja, o que é passar o seu filho pelo fogo? Existiam povos naquela época, circunvizinhos ao povo judeu, que utilizavam sim essas práticas. Rituais. Ofereciam o primogênito em sacrifício, por exemplo, se não me falha a memória, os fenícios, ao deus Moloque, para que tivessem uma melhor colheita, para que tivessem a proteção para ganhar a guerra. Os vikings aí? Hã? Os vikings aí? Não, lá, isso é nos tempos bíblicos mesmo, mas são uns 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Então qual é o alerta? Qual é o alerta que Jeová, o Deus dos judeus, está dando a eles? Eles vão receber a terra prometida. Eles vão, mas sabemos a custo de quanto sangue, mas eles vão receber. Mas nós vamos, mais para frente, vamos entrar nesse assunto. Mas o que importa para Jeová nesse momento é que eles se abstenham das práticas utilizadas por esses povos. Então olha que coisa interessante. Nós conhecemos um número considerável de pessoas que professam a fé protestante, a fé católica e por aí adiante, e eles afirmam categoricamente que é impossível falar com os mortos, que é impossível falar com os espíritos. Mas espera, se é impossível, por que Moisés proibiu? Há necessidade de proibir algo que não é possível se fazer? Porque aí está deixando bem claro, sim, eles consultam os mortos. Agora, vamos tentar entender a diferença que há entre consultar os mortos e exigir a presença dos mortos? A ciência espírita nos esclarece que os espíritos vêm a nós
para nos instruírem no momento que lhes é interessante fazê-lo. Eles não vêm quando quem quer que seja queira. Quem diz que consegue trazer o seu guia espiritual para consultá-lo no momento que quiser, perdão, das duas uma, ou está mentindo, ou é ignorante. Por que dissemos isso? Dissemos que é ignorante por quê? Porque na sua ignorância, o ser, tendo a faculdade mediúnica, significa dizer que ele tem a capacidade da tratativa com os seres do lado de lá. Tá certo? Mas nem todo ou toda médium é vidente. Porque existe uma gama de faculdades mediúnicas, tá certo? Então vamos dizer que eu seja um médium audiente. Eu consigo ouvir o pessoal do lado de lá. Eu tenho como afirmar que quem está falando é o meu guia? Eu posso estar ouvindo alguém do lado de lá, mas eu posso tranquilamente estar à mercê de uma entidade brincalhona, irresponsável, qualquer outra coisa que seja. Porque aqueles que atuam no planeta a serviço de Jesus, fazendo por onde nos conduzir para o bom caminho, que não é outro que não a prática dos ensinamentos de Jesus, esses vêm no momento que lhes é oportuno. Então, uma das formas do médium ou da médium saber se quem está ali, aí nós recorremos ao apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, quando o apóstolo diz assim: meus irmãos queridos, verificais se os espíritos são de Deus. O que ele está dizendo para nós? Que numa reunião mediúnica, e nós vamos ter chance de ver lá para frente, que com outro nome, mas era uma prática usual na igreja cristã primitiva, nós vamos ter tempo de ver isso. Por isso que está dito que o Espiritismo ressalta na Bíblia. Ele está apenas e tão somente a dizer que verifique se o Espírito que está a passar a informação, que está a se manifestar, se é alguém do bem ou se é alguém não tão do bem assim. Porque somos ou não somos todos de Deus? Então, quando ele fala, verifique se é de Deus, é no sentido de se é alguém do bem, se é alguém comprometido com o bem. Deu para entender? E ali diz mais coisas, né? Uma coisa interessante que está ali, não sei se você reparou, em passagens outras, ficou-nos a impressão, muito obrigado. Acho que esse tempo vai secando a garganta. Eu não sei se você reparou, teve passagens bíblicas que nós vimos juntos, que deixou-nos a impressão que estava sendo instituído, biblicamente falando, o preconceito religioso. Não é isso? Obrigado, irmão.
do Antigo Testamento. Não é isso? Não deu essa impressão? Mas e esse texto original? Te passa essa sensação de preconceito religioso? A instituição dele? Ele só fala de procedimentos que eles acham que devem ser seguidos. Né? Fala alto, Paulo. Só fala de procedimentos que não devem ser seguidos. Não. É diferente, não é? Quer dizer, que o seu proceder não seja igual ao deles. Mas ele está dizendo aí que você deve modificar-lhes o proceder, Ou matar a profissão. ou matá-los, ou eliminá-los, por eles professarem uma fé diferente da sua. É isso que está sendo dito lá? Ou está dito apenas e tão somente: não faça o que eles fazem? Porque no entendimento do Deus de Israel, do Deus dos judeus, que tinha feito uma aliança com os judeus, o Deus dos judeus alerta-os para o fato de que essas práticas não são condizentes. Por que essas práticas não são condizentes? Porque as criaturas que a fazem apenas e tão somente no intuito da solução de problemas imediatos. Como se possível fosse colocar os espíritos a serviço da solução dos problemas que são nossos. Como se tivesse a cargo dos espíritos resolver as nossas questões emocionais, as nossas questões financeiras, de trabalho e coisa que os valham. É isso que está dito ali. E tem gente ainda nos dias de hoje que se dizem médicos, que prometem ou não prometem isso para as criaturas. E tem ou não tem criaturas que vão atrás deles? E o que a doutrina, a ciência espírita diz disso? A doutrina condena isso? A doutrina condena isso. Mas a doutrina condena os seus praticantes? É bíblico. É bíblico. É bíblico. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não condena o pecador. Ele condena o pecado. É bíblico. Ele se alegra com a conversão do ímpio. Melhor dizendo, com a conversão do pecador. Então repare que a Bíblia, nessas passagens que nós vimos juntos, não toma partido de religião nenhuma, porque a Bíblia não tem nada a ver com religião. Religião é coisa de ser humano. A Bíblia é um código de moral extenso, que o dia que a ciência se interessar por ela, e a ciência fazendo uso dela, trazer para o conhecimento da humanidade os conceitos morais que ela detém, com certeza nós, a partir daí, humanidade terrena, estaremos a dar início, se já não o estamos fazendo, da implantação do reino dos céus entre nós, quando nos livrarmos das religiões, porque aonde está dito ali, na tradução original da Bíblia, aonde está dito ali que você tem que se apartar de quem quer que seja, de que você tem que convencer quem quer que seja que a sua fé que é a correta, que a sua fé que é a verdadeira. Aonde está escrito isso? Eu te desafio a você encontrar essa passagem na Bíblia, mas antes eu tenho que lhe dar um lembrete.
Você tem que me trazer a Bíblia no qual você encontrou isso. Combinado? Eu quero ver que Bíblia é essa. Porque eu preciso saber a fonte dela, onde ela foi buscar esse entendimento. A Bíblia condena o espiritismo? A Bíblia condena alguma religião? A Bíblia condena alguma... Não condena, gente. A Bíblia nos mostra o caminho a seguir. Fica a nosso cargo segui-lo ou não segui-lo. Mas, em hipótese nenhuma, a Bíblia não nos autoriza, em nenhum ponto seu, ela não nos autoriza a removermos quem quer que seja da fé que escolheu. Tudo bem até aqui? Alguma colocação? Alguma? General, você pode, por favor, voltar os slides que eu quero tirar uma dúvida? Posso. Você vai dizendo no qual que é? Tá, pode voltar mais um? Mais um? Esse, ó. Qual é? Que está na original. Sim, qual é? Na Bíblia original. Sim. E o homem ou mulher que for necromante ou adivinho será condenado à morte. Serão apedrejados. Mas que homem e que mulher? Necromantes. Mas que homem e que mulher? Do seio judeu. É assim, ó. Eu não fiz uma aliança com vocês? É que eu não quero avançar o assunto que vai ficar para a semana que vem, que é sobre Deus. Eu vou tentar te esclarecer sem avançar. Se necessário for, eu avanço. Eu fiz uma aliança com vocês, tudo bem? Fiz uma aliança com vocês. Vocês podem ficar tranquilos, está tudo garantido. Salário, emprego, seguro-saúde, está tudo garantido. Mas, se eu pegar alguém fazendo coisa contrária, eu vou jogar daqui de cima. Para quem eu estou falando isso? Foi com quem você fez aliança. E com quem foi que Jeová fez a aliança? Então é o povo judeu que vai ser penalizado. Não é o fenício, porque isso é um problema do fenício com Deus dele. Deu para entender? Isso é um problema do povo babilônico com o Deus dele. Jeová vai permitir que seja feito isso com quem? Com quem traiu o acordo com ele. Deu para entender? Ainda tem um minuto. Agora veja, por que parou esse negócio de apedrejamento? Por que parou? Porque com certeza isso não foi Deus que disse. Não foi Jeová que disse isso. Moisés, na necessidade extrema de manter aquele povo extremamente ignorante que nós éramos, que é óbvio que em espírito nós estávamos encarnados lá. Ou alguém tem dúvida disso? Só que o nosso grau de ignorância era tamanho que a única forma de nos manter sob controle era através do medo, através da negação, do não fazer. E mais para frente nós vamos ver o que nos diz Jesus, e teremos tempo, creio eu, de ver o que nos diz o Espírito de verdade. Porque naquele momento a nossa capacidade de discernimento ia até a negação. Não faça. Não matar. Não cometer falso testemunho. Não é tudo uma negativa? Então, se você fizer isso, deu para entender? Todo mundo entendeu? Não ficou nenhuma dúvida? Sério mesmo? Quero te agradecer você ter retornado a esse slide. E realmente, se eles fizessem isso, realmente fizeram. Eram apedrejados mesmo, severamente. Dê uma olhadinha, se bem que foi por outro motivo, mas de certa forma. Por que Estevão foi apedrejado? Se você tiver um tempinho para você,
para você. Se você tiver esse tempo para você, leia Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7. Aí você vai ver o porquê que Estevão foi apedrejado. Apedrejaram mesmo até a morte. É uma prática usual, porque a forma como nós éramos, a forma como nós agíamos, a ignorância, a selvageria em nós era tamanha que só o medo... Paulo também chegou a ser apedrejado, né, quando ele se converteu. Sim, também Paulo foi apedrejado, mas Estevão vai a vias de fato. Vai à morte. Né? Mas se você ler o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, você vai falar, meu Deus, nós fazíamos isso? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Na semana que vem, dando continuidade a esse estudo, porque hoje nós verificamos que não tem nada a ver, né? Aquilo que nos dizem Bíblia e Espiritismo, né? Se eles descobrirem outra passagem, é necessário que nos diga a passagem e a Bíblia a qual estão utilizando. Tudo bem? A semana que vem eu penso que nós teremos tempo de ver biblicamente falando, né, Deus na Bíblia e Deus na doutrina espírita. Vamos, talvez, se der semana que vem, se não na outra, nós vamos ver reencarnação na Bíblia e vamos ver reencarnação na doutrina espírita. E algum outro tema que você acha que seja interessante, porque as pessoas às vezes dizem, né? Por que é que espírita não batiza? Por que é que espírita não faz casamento? E por aí adiante. Se você achar que é válido, de repente, adentrarmos nesses temas, nós adentraremos neles também, tá bom? A chefa chegou no final. Vem participar da prece com a gente? Estourei. Agora, vamos para os nossos recados, antes das vibrações e da prece de encerramento. E é sempre bom lembrar das atividades que temos aqui na Fraternidade Espírita, Casa do Caminho Paulo, Estevão e Abigail, onde temos as escolas de aprendizes do Evangelho, que acontecem aos sábados pela manhã, às terças-feiras, a partir das 20 horas, às segundas-feiras, a partir das 14 horas. Aos sábados, ela inicia-se às 9h30 da manhã. Temos a assistência espiritual, como evangelização infantil, que acontece às quartas-feiras, a partir das 14h30 e aos domingos, a partir das 19 horas. E aos domingos pela manhã, domingo sim, domingo não, nós temos o nosso trabalho de assistência social, juntamente com a evangelização infantil. E desta forma, nós assistimos praticamente 80 famílias carentes aqui da região onde nós estamos. Estamos aqui na Paulo Novaes, número 382, Vila Vitória, Santo André. E, obviamente, para podermos assistir essas quase 80 famílias com a cesta que buscamos distribuir mensalmente, nós contamos com a ajuda, contamos com a benevolência de todos vocês. Então, qualquer um de vocês que queiram nos auxiliar nesta tarefa muito bela de assistência à família carentes, receberemos a sua doação de muito bom grado, seja nos dias aos quais citei, onde temos as atividades na casa, seja qualquer dia da semana, das 8 da manhã até às 17 horas, exceção sexta-feira,
que não temos ninguém na casa na sexta-feira, mas no sábado nós temos das 8 às 12 horas. Estaremos sempre aqui prontos a receber a sua doação. Caso queira nos ajudar financeiramente, a fraternidade mantém uma conta no Banco Itaú. Hoje temos a facilidade do código Pix. O código Pix é o CNPJ da nossa fraternidade, que é o 38-655-234/1000 ao contrário, -40. Querendo nos auxiliar, lhe ficaremos muito gratos. Feito isto, vamos para as nossas vibrações gerais e a prece de encerramento. E assim, abrimos nossos corações em vibrações intensas de muito amor e vibramos pela paz universal. Vibramos pelo entendimento entre todas as pessoas. Vibramos em favor de que o Evangelho de Jesus torne-se norma de conduta no coração de todas as pessoas. Vibramos pelos dirigentes da casa, seus trabalhadores, alunos, assistidos e por todos os nomes que encontram-se em suas caixas de vibrações. Vibramos por todos os sofredores, seja na carne ou no espírito, encarnados ou desencarnados. Vibramos pelo nosso lar, por todos os que lá deixamos, por todos que o frequentam, por todos os que nele residem. Pedimos licença ao Pai amantíssimo e vibramos por nós mesmos, nos entregando a Ele para que se faça em nós a sua vontade. Abrimos ainda mais o nosso coração numa intensa vibração de amor e também a entregamos nas mãos de nossa Mãe Santíssima, rogando-lhe que a utilize onde e quando achar mais oportuno. Graças a Deus. E assim, agradecemos a assistência recebida por parte da espiritualidade amiga que aqui ainda se faz presente. Agradecemos o imenso amor que nos dedica nossa Mãe Santíssima, o amado Mestre Jesus e o nosso Pai amantíssimo. E encerramos este nosso encontro dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e por todo o sempre. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus.